Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Que bênção estar na casa do Senhor. Que maravilhoso louvar ao Senhor. Isso é muito bom, poder ter esse privilégio de estar na casa do Senhor, em família, num só propósito, de louvar, de adorar, de aprender, de estar com o Senhor. Isso é muito bom. Eu gostaria de ler com os irmãos no livro de Daniel, no capítulo 2. Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler até uma parte, e depois eu gostaria que os irmãos ficassem com a Bíblia aberta, e nós vamos um pouquinho mais. Vamos dar uma olhada no capítulo. Não todo ele, mas uma boa parte dele. Daniel, capítulo 2. A partir do versículo 1. Esse texto é bem conhecido, uma história muito conhecida. Me lembro muito do meu pai, estudando esse capítulo, estudando esse livro e ensinando a palavra de Deus. Mas esse é um texto que Deus me falou muito ao coração nessa semana. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Diz assim: no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Até aqui. Vamos orar? Senhor, graças te dou, Senhor,
por este privilégio de estar na tua casa, Senhor. Nesta casa de oração, casa que o Senhor instituiu, casa que o Senhor levantou e sustentou. Até agora nós te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é maravilhosa. Te louvamos, Senhor, porque a tua palavra é viva. Te louvamos, Senhor, porque ela está nas nossas mãos. E há quantos anos, Senhor, a tua palavra é verdadeira, é viva, é atual. E nós te louvamos, Senhor, porque hoje, há mais de 2000 anos depois, podemos ler a tua palavra, Senhor, e entender e ver que ela é para mim, é para nós, é para o nosso dia, é para a nossa vida, é para o nosso hoje, e será para os nossos filhos e para os nossos netos, e assim por diante. Nós te louvamos, porque a tua palavra é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, Senhor. Nós te agradecemos por esta palavra tão rica que o Senhor tem nos dado, tem nos deixado. Nos abençoa nesta noite. Fala aos nossos corações, nos ajuda, Senhor, a entender o que o Senhor quer para as nossas vidas. Fala aos nossos corações e nos abençoa. Nós pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Obrigada. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no culto dos jovens. Quero dizer que para mim é uma alegria muito grande. E desde que o Nini me chamou, eu comecei a orar. Mas essa semana, no culto de oração que nós temos, semana passada, Deus me fez lembrar deste texto e falou muito ao meu coração. A oração que Daniel faz nesse capítulo. E um pouquinho para nós entendermos o que é essa situação. Quem era Nabucodonosor? Quem foi esse homem? Esse homem foi um rei que viveu há muitos anos atrás. Mais ou menos eles calculam 602 antes de Cristo. Esse homem foi um rei poderoso. Governou a terra na sua época, conquistou a terra na sua época, subjugou a terra na sua época, né? Foi um homem estrategista, um homem conquistador. O pai dele começou e ele completou, né, a conquista dos povos. Né? E ele foi muito, até hoje, lembrado pelas conquistas, pelas coisas que ele construiu. Ele construiu a Babilônia, uma cidade que virou uma metrópolis, que até hoje se fala dos jardins suspensos da Babilônia, né? Que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Então, aquela cidade era uma cidade maravilhosa, magnífica. Né? E ele, um rei, muito inteligente, muito poderoso, mas cruel e extremamente orgulhoso. Pudera, né? Um homem que conquistou o mundo na sua época. Tudo que ele falava era lei. Quem não obedecia a ele podia mandar matar, e tudo que ele mandava acontecia. Então, ele era muito poderoso, né? E os babilônicos tinham um costume de, quando eles conquistavam um território, eles escolhiam algumas pessoas daquele povo conquistado e levavam como escravos para a Babilônia. E ali, alguns jovens escolhidos, eles eram instruídos em toda a cultura e língua deles, dos babilônicos, dos caldeus, né? E esses ficavam ali no palácio, servindo ao rei. Né? E nessa cultura, eu achei muito interessante, para eles, naquela época, o sonho era algo muito importante. O sonho era considerado como se fosse uma revelação dos deuses. Então, o rei, era muito habitual ele ter um sonho e ele chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e contar o sonho, e eles irem decifrando aquele sonho. Claro que nem todos os sonhos que o rei tinha era algo divino, mas eles acreditavam que os deuses poderiam revelar o futuro para o rei, através de sonhos. Então, o que ele faz aqui era algo que não era anormal, era costume.
Ele sonhou, mas o sonho foi tão impressionante que ele não conseguia mais dormir. Perdeu o sono aquele homem. E ele ficou incomodado, aquele sonho perturbou ele demais. E ele chamou todos eles, que eles eram esses feiticeiros, esses astrólogos, esses magos, eram como se fossem conselheiros do rei. Eles viviam no palácio para ajudar o rei. Eles estudavam várias histórias, geografia, astrologia. Eles davam conselhos para o rei. E tudo que o rei precisava de ajuda, eles eram chamados para aconselhar. Então, eles estavam ali, eles tinham... aquele ambiente era um ambiente comum para eles. Então, o rei chamar eles para decifrar o sonho era normal. O que era normal? Normal era o rei não contar o sonho. E a Bíblia não diz claramente se ele esqueceu. A Bíblia diz que ele não contou. E ele queria saber o sonho que ele teve e queriam que eles explicassem aquele sonho. E eles insistiram por 3 vezes. Conta o sonho, rei. Diz para nós o sonho que nós vamos explicar. E o rei cada vez foi se irando, se enfurecendo. Não, vocês estão tentando me enganar. Vocês estão tentando conspirar contra mim. E isso era muito comum. E era muito comum os reis, tanto aqui na Babilônia, quanto na história de Esther também a gente vê o rei preocupado com conspirações internas no palácio. E ele falou, não, vocês não estão com boas intenções, então se vocês não estão com boas intenções, vão morrer tudo. Passa a faca, como diz aí, todo mundo. E chegou em quem? Chegou em Daniel, Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. Mas quem eram esses jovens? Esses jovens eram cativos de Judá. Nabucodonosor havia conquistado Jerusalém. Uma das primeiras conquistas, né? Ele invadiu várias vezes Jerusalém. E na primeira ele levou esses jovens. E no meio desses jovens estavam esses 4. Que no capítulo 1, se a gente for ver, haviam tomado uma decisão importante. Nós vamos nos manter fiéis ao nosso Deus. Mesmo aqui, numa cidade esplendorosa, rica, né? Era comum ser levado cativo, mas era comum ser levado cativo para trabalhar, para trabalhos forçados, né? Para ajudar aqui, ali, no campo. Mas eles foram levados para estudar. Eles tinham o privilégio de aprender, de estudar. E eles tinham ali acesso a tudo, todo tipo de comida e bebida naquele palácio, que com certeza os outros cativos nunca iam ter. E ainda assim eles se mantiveram fiéis ao Senhor. Só que no meio disso, eles também iriam ser castigados. Eles também iriam ser mortos. E aí, no versículo 14, Daniel então falou, avisado e prudentemente a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandado do rei? Ele falou, o que está acontecendo? Por que eu vou ser morto? Eu nem sei. O que está acontecendo? Aí ele explicou, não, olha, aconteceu isso, isso, isso e isso. Ele falou, não, então, vai lá, fala para o rei, que eu vou solucionar esse problema para ele. Aí ele correu e pediu um tempo. A Bíblia não diz quanto tempo. O rei deu um tempo. E Daniel pegou, falou assim, bom, agora chamou os amigos, no versículo 15. No versículo 16, foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel
e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios na Babilônia. Ele disse assim: não, eu não quero morrer com eles. Eu não quero morrer com pessoas que têm práticas pagãs. A culpa não é minha. Eu não quero morrer junto. Eu não quero perecer com eles. Não quero. Nós vamos se juntar, nós temos um recurso. Nós vamos clamar. Nós vamos pedir misericórdia ao Deus do céu, porque a gente não quer morrer com esses outros. E eu achei isso muito interessante. Porque muitas vezes as situações da nossa vida, que a gente vive no nosso país, no nosso estado, nos levam para situações que muitas vezes nos assustam, que muitas vezes nos levam para lugares terríveis, com certeza para a morte. Deus me falou: o mundo vai para a morte. Eles vão perecer. Eles estão indo para a perdição. Cabe a nós dizer: não quero ir junto. Não desejo o mesmo fim. Não quero o mesmo fim que outros. Nós estamos aqui, nós somos sujeitos a ficar doentes, nós somos sujeitos a ter problemas, nós somos sujeitos, somos humanos como todos. Mas o nosso fim não é o mesmo. O nosso fim, nós não devemos desejar o mesmo fim. Nós temos um recurso, nós temos um Deus no céu que nos ouve. Ele disse: não, nós vamos se reunir, nós vamos clamar. E nós vamos pedir misericórdia. Senhor Deus, tem misericórdia. Ele não disse: Senhor, eu sou melhor que os outros, eu sou melhor que eles. Não, ele disse: Senhor, misericórdia, Jesus, eu não quero morrer. Eu não quero morrer, não quero que os meus amigos morram junto com os outros. Porque nós cremos num Deus vivo. Nós temos um Deus poderoso. Por mais que a nossa povo foi conquistado e nos trouxeram para esta terra aqui de idolatria, mesmo aqui, Senhor, não nos deixe perecer junto com eles. Não queremos ter o mesmo fim que eles. E nós temos o mesmo recurso. Muitas vezes problemas surgem dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, que muitas vezes não conhecem ao Senhor, e eles falam assim: tu entra junto no final. Não, eu não. Eu tenho um recurso, eu vou clamar. Eu tenho um Deus a quem recorrer. Eu tenho alguém que pode me socorrer. E assim somos nós. Mas o recurso está quando nós clamamos. O recurso está quando nós nos ajoelhamos e pedimos: misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de mim. Me ajuda, me socorre. Eu não quero, Senhor, ter o mesmo fim. E Deus deu o livramento. E eu acho muito corajoso da parte de Daniel de ir ao rei e dizer assim: me dá um tempo, rei, que eu vou trazer o que o Senhor quer. Ele foi corajoso, ele foi ousado. Não porque nele tivesse a resposta, mas ele sabia quem tinha. Ele sabia quem tinha a solução. E ele disse: eu vou na fonte, eu vou direto, e ele vai dar a solução. E eles clamaram e Deus revelou a Daniel numa visão de noite. E eu acho lindo, a partir do versículo 20, a oração de Daniel. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem diz: estação, mude agora. Inverno, pare agora, começa a primavera. Primavera, pare agora, comece o verão. Nós sabemos que tem esse ciclo, mas quem determina esse ciclo é Deus. Olha só, ele muda o tempo e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aleluia! Por mais profundo que seja, por mais escondido que esteja, ele conhece.
conhece o profundo, conhece o que está escondido. Ele sabe até aquilo que está nas trevas escondido. Mas Ele é a luz. Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas. Nosso Deus é poderoso. Ele intervém aonde Ele quer. E eu tenho visto, irmãos, eu vou dizer para os irmãos, o final do ano passado para mim foi uma luta muito grande. Porque eu orei, clamei, Senhor, não pode mudar. Dá uma solução para o nosso país, Senhor, não deixa. E aí o Flávio me dizia, não, Deus vai estar, Deus comanda todas as coisas. Eu falei, ai, Jesus. Às vezes é tão difícil a gente aceitar uma situação contrária, tão difícil, a gente acha que a gente ora, Deus vai deixar tudo assim, ó, sem luta, planinho. Não, Deus de vez em quando permite uma tempestade, uma onda, uma dificuldade, e a gente fica, por que, Jesus? Por quê? Por que, Senhor? Irmãos, tudo que acontece na nossa vida está no controle de Deus. Tudo. Por mais que você diga isso aqui também, Senhor, esse amargo aqui, esse espinho, Senhor. E muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes eu perguntei, Senhor, por quê? Por que, Jesus? Por quê? Por quê? Ele nunca me diz por quê. Ele nunca me responde, mas eu pergunto, por que, Jesus? Por quê? Dá solução, dá livramento. A gente não quer a dor, a gente não quer o sofrimento, ninguém gosta disso. Se a gente for pedir, a gente sempre pede bênção, saúde, prosperidade, sempre coisas boas. E Deus nunca nos dá só coisas boas. Ele permite que nós passemos pela luta, pela dificuldade. Eu tinha um professor no seminário que ele disse assim, a dor é uma bênção. Aí nós arregalamos os olhos para ele. A dor é uma bênção, vocês que não sabem. A dor é uma bênção no seu corpo, é um alerta. Ó, tem alguma coisa errada. A dor é um alerta, está te avisando. Olha, muda a sua rotina, muda a sua alimentação. Tem alguma coisa errada. Ele dizia, é uma bênção, vocês nem sabem. A dor é uma bênção. A dificuldade é uma bênção. Porque a dificuldade nos força a mudar. E aqui Deus, eles estavam numa bonança, Daniel e seus amigos. Eles tinham passado por 3 anos de treinamento, tinham passado por uma prova oral com o rei, tinham sido assim condecorados, tinham sido abençoados, estavam numa bonança muito boa. De repente o rei tem um sonho e dá aquele alvoroço, nós vamos morrer. Meu Deus do céu, da noite para o dia, a morte, as portas. E aí que nós temos que clamar. E aí que não é o fim. A dor não é o fim. O sofrimento não é o fim. A dificuldade não é o fim. A dificuldade, o problema, a tristeza é um degrau a mais que nos faz se aproximar do nosso Deus. É Ele nos chamando. Vem para perto de mim. Vem clamar. Vem me buscar. Vem me conhecer. Vem me conhecer. Então, às vezes, a dificuldade de Deus nos aperta, nos espreme, porque a gente precisa se aproximar dEle, a gente precisa conhecer o nosso Deus. E é nas lutas e é nas dificuldades que nós nos maravilhamos em ver o agir dEle em nosso favor, o milagre dEle na nossa vida. Por mais que seja difícil, Ele nos dá o livramento, Ele nos dá o escape. E aí Daniel louva e agradece a Deus. E diz a ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. E Daniel agradece, e ele vai e fala com o rei. E Deus me falou algumas coisas. Nosso fim não é igual ao de todos. Nós temos um recurso. Para quê? Porque Deus é quem revela os mistérios. Ele quer revelar mistérios para nós. E quando nós clamamos,
Quando nós buscamos, Ele revela um mistério que nós estamos necessitando. Com 2 propósitos. Deus tem propósitos na nossa vida. Deus não nos salva apenas para nós sentarmos no banco e irmos para o céu. Deus nos salva com objetivos. Deus nos salva com propósitos. Primeiro, Ele se revela a nós. Ele se revela a nós. Esse é o objetivo de Deus, nós o conhecermos. E segundo, Deus usa as nossas vidas para salvar outros. Todos iriam morrer. Todos os sábios, astrólogos, feiticeiros, encantadores, caldeus, inteligentes, iam morrer. Por causa de Daniel e seus amigos. Ninguém morreu. Todos foram poupados. Todos saíram ilesos. E para que o nome de Deus fosse glorificado no meio de uma terra pagã, no meio de uma terra idólatra, o nome de Deus foi glorificado. Porque assim, quando Daniel se apresenta ao rei, o rei fala assim: você pode me contar o sonho? Ele fala que ele diz assim: um cativo de Judá pode revelar para mim o meu sonho? Ele diz: eu não posso revelar. Mas há um Deus no céu que revela mistérios. E Ele me revelou para que o rei descobrisse o que o rei sonhou. E aí eu acho interessante que Daniel conta assim, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Daniel começa a falar assim, o rei estava pensando nisso. O rei estava preocupado com o futuro. O rei foi dormir preocupado com o que ia acontecer depois. Deus revelou até que o rei estava pensando. Aí o rei dormiu. Aí o rei sonhou. O rei sonhou com uma estátua muito grande, cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. E o rei estava tão maravilhado com aquilo, de repente veio uma pedra, sem ninguém ter jogado, e atingiu os pés. E aquela pedra esmiuçou a estátua inteira, tudo, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o barro, esmiuçou tudo. Aquilo virou pó e foi espalhado. E aquela pedra se tornou uma grande montanha que encheu a terra. Eu fiquei maravilhado, porque Deus revelou até o que o rei estava pensando. Você estava pensando nisso? Quantas vezes a gente lê na Bíblia, Deus dando orientação para o seu povo, Deus falando através do profeta Eliseu, eu estava me lembrando, o rei da Síria planejando contra o rei de Israel, Deus falava para Eliseu, avisa o rei que lá naquele lugar, em tal dia, em tal hora, vai ter uma emboscada. Aí Eliseu mandava avisar o rei de Israel, se você for lá, assim, 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 vai encontrar os sírios. Ele ia lá e capturava. Aí o rei da Síria falava, não, então nós vamos fazer emboscada em outro lugar. Deus revelava para o profeta dizia para o rei, lá naquele lugar, em tal lugar, vai ter outra emboscada. Irmãos, é maravilhoso ver. Quando Deus vai falar com o centurião, que está orando, Cornélio, o anjo fala assim, vai lá na cidade tal, na rua tal, bate na casa de fulano e chama por ciclano. Ele está orando. E viu um anjo chegar. Deus revela tudo. Ele dá o endereço, Ele dá o nome, Ele dá a hora, Ele dá o dia. Ele revela tudo. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. E esse mistério Ele revela para quem clamar. Esses mistérios Ele revela para nós. Para mim, para você.
para aquele que clamar. Para quê? Para que Ele salve vidas através de nós. Para que nós sejamos instrumento de salvação para outros. E para que o nome dEle seja glorificado. Eu e você podemos ser Daniéis. Eu e você podemos ser Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Não foi agradável o que aconteceu, serem jogados na fornalha, mas ali Deus estava. Ali Deus manifestou o seu poder e a sua glória, e o nome dEle foi glorificado. Deus pode fazer o mesmo através da sua vida. Deus quer fazer o mesmo através das nossas vidas. Aonde estivermos. Não é só aqui na igreja. Não é só quando você está em casa. É quando você estiver lá na escola. É quando você estiver no seu trabalho. É quando você estiver no ônibus. É quando você estiver na estação. Aonde você estiver. Deus pode te usar lá. Deus pode revelar um mistério para você lá. Deus pode te usar para salvar outros. Mas nós precisamos clamar, usar o recurso que temos de estar na presença do nosso Deus e o buscarmos e o clamarmos. Nós precisamos desejar ser estas pessoas aqui. Daniel era um jovem. Um jovem. Poderia ter o que aqui? 18, 19 anos. Foi tirado da sua terra. Viu a sua terra ser arrasada. Viu o templo onde ele adorava com a sua família ser saqueado. Ele foi afastado da sua família, se não viu a sua família morrer. Porque ele foi levado cativo. Ele poderia ter visto o pai e a mãe morrer. Foi para um lugar onde ele teve regalias e ainda assim confiou em Senhor, ainda assim se apegou ao seu Deus, ainda assim amou ao Senhor, ainda assim foi usado pelo Senhor numa terra estranha, num lugar idólatra. Num lugar onde ele não era... A gente não sabe, irmãos. Às vezes a gente pensa assim, ó. Uma vez o meu tio falou assim. Quando eu era jovem, um amigo meu me disse... Ele queria muito sair do Brasil e ir para o Canadá. E meu tio já estava até se programando para ir com a minha tia, com o meu primo. Veio um amigo dele e disse assim... Ele chama Elias. Sabe, Elias? Você pode ir para fora. Tu pode até conseguir a sua cidadania, mas lá você sempre vai ser um estranho. E aquilo ficou no meu coração. Nós podemos até sair, ele poderia até ser muito bem tratado, mas ele sempre foi visto como um cativo. Aquele ali é Daniel, ele é um homem respeitado, ele é um homem, mas ele é um cativo. Deus nos usa aonde nós estamos. E não importa o que sejamos. Não tente sair para outro lugar se Deus não te mandar. Fique aonde você está. E seja a bênção aonde você está. Seja um Daniel aonde você está. Se preserve, busque a Deus aonde você está. Eu amo a minha terra, eu amo o meu Brasil. E eu só saio daqui se Deus me mandar. Eu gosto de pensar que eu vou para vários lugares, mas aqui é minha terra. É o meu país que eu amo. Por mais que hoje a gente não tenha um bom presidente, uma boa política, é o meu país, é a minha terra. Eu oro por esse país, oro por esta terra, para que aqui Deus nos abençoe, porque aqui Deus nos use, para que aqui façamos a diferença. E é isso que Deus quer de nós, irmãos. É isso que Deus quer de nós. E Ele quer fazer de nós a diferença. Basta desejarmos. Basta clamarmos.
Porque Ele é um Deus todo-poderoso, que faz impossíveis possíveis para aquele que crê e clama. Amém?